Obrigada. Olá, o meu nome é Kátia Danice e trabalho no Departamento de Comunicação e Patient Advocacy da Novartis. É um enorme prazer estar aqui convosco hoje. Como sabem, estamos todos a viver uma realidade difícil, dado o contexto do Covid-19, e é por isso também que preparamos este momento para a Associação de Doentes SPEM, os seus doentes, cuidadores, familiares e amigos. Organizámos este momento em parceria com a SPEM e contamos também com a presença muito especial da doutora Eugénia Raimundo, psicóloga, formadora e coach, e que já tem trabalhado com a SPEM também noutras ocasiões, e à qual damos desde já as boas-vindas e deixamos o nosso agradecimento pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Olá, Eugénia, boa tarde. Boa tarde, obrigada. A Eugénia vai abordar na sua intervenção alguns tópicos, como a teleconsulta, muito pertinente nesta fase que estamos todos a viver, a preparação de como deve ser feita esta teleconsulta pelo doente e por quem o acompanha nesse mesmo momento, e ainda vamos falar sobre alguns mitos e tabus sobre a relação entre o doente, quem o acompanha na consulta e o seu médico. Entretanto, a doutora Eugénia vai estar disponível durante toda a conversa para responder a algumas questões que possam surgir. Portanto, sinta-se à vontade para colocarem as vossas questões no chat, para que elas possam ser respondidas durante a conversa. Interrompam a Eugénia sempre que for preciso, ela já me deu permissão para isso. Não deixem de participar e de colocar as vossas dúvidas. Aproveitem esta oportunidade que temos aqui em direto. Gostaria apenas de lembrar que o objetivo deste webinar não é ter discussões sobre medicamentos ou opções terapêuticas, nem oferecer conselhos de saúde ou médicos. Assim, qualquer questão ou comentário que incida sobre aquilo que eu acabei de mencionar não será respondido e será ocultado da lista de questões a colocar à Eugénia. Independentemente do que aqui seja transmitido, a condição clínica individual dos membros da comunidade deve ser sempre discutida com o vosso médico assistente. Feita esta pequena introdução, passo então à Eugénia Raimundo. Bem-vinda mais uma vez e o palco é seu. Obrigada, Kátia. É com enorme respeito e gratidão que agradeço à SPEM a oportunidade de participar neste congresso e felicitando-vos não só por esta iniciativa, mas também pela forma como dignificam a defesa desta causa tão nobre. Neste espaço e nesta minha comunicação, convido a que nós possamos refletir em conjunto sobre como é que nós podemos construir este espaço para o diálogo, como é que nós podemos desenvolver uma comunicação no sentido do doente na relação com o profissional de saúde poder potenciar a sua ação de influência, ter uma atitude mais proativa, com maior iniciativa, que lhe permita também exercer a sua ação de influência junto do médico através de uma comunicação assertiva. Portanto, convido mesmo à participação e para que nós possamos também potenciar o vosso conforto na gestão desta mesma comunicação. E se partilharmos no primeiro momento este cartoon da Mafalda, vou-vos dar aqui algum espaço para poderem ler. Portanto, aqui o desafio é também que nós possamos, e particularmente centrando aquilo que o que nos traz aqui em termos de reflexão, que cada um de vós, enquanto ente, enquanto cuidador, familiar, acompanhante, de que forma é que pode vencer esta tendência para às vezes assumirmos um papel de miguelito e podemos exercer a tal ação de influência, potenciando o máximo de eficácia. E nesta perspectiva há aqui 3 objetivos que me proponho trabalhar convosco no âmbito desta comunicação. Como é que nós podemos promover a tal atitude proativa e cooperativa? Como é que se pode potenciar a preparação da consulta e como é que se pode descondicionar tais crenças autolimitadoras? E nesta perspectiva vamos começar de facto por esta reflexão interior. E nesta reflexão interior é crucial que todos nós estejamos continuamente a gerir este desafio, que é este desafio desta mudança transformacional. Se refletirmos sobre esta frase do Toffler, que foi um futurólogo, ele descrevia com muita pertinência, isto nos anos, em 1970, ele publicou o seu primeiro livro, e ele dizia: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e aprender novamente. E concordam que este é o grande desafio que nos é colocado numa mudança comportamental. Como é que nós podemos descondicionar práticas já existentes? Como é que nós podemos descondicionar estes hábitos adquiridos, reprogramar, criar uma nova abordagem que possa ser potenciadora desta eficácia? E nesta perspectiva, desafios para que me possam responder esta questão. Digam-me, por favor, e escrevam no chat, qual é o número que é menos parecido com os outros? Peço a vossa participação.
Cátia, agradeço que já tivemos respostas, me vá dizendo. Sim, acho que ainda temos a audiência a pensar. E há sempre aqui algum delay de resposta. Eu não sei se a Regime consegue confirmar quantas pessoas é que temos online e se estão todos a ver o chat onde eu acabei de colocar uma mensagem de boas-vindas, só para eu ter a certeza que tenho acesso ao mesmo chat que os participantes, os congressistas. Estão-nos a ouvir? Sim, mas não temos aqui ainda respostas. Ok. Tá. Então. Alguém que em vez de querer escrever no chat queira dizer... Sim, claro. Obrigada, Cátia, pela sugestão. Exatamente, podem também ligar o microfone, pode ser mais fácil. Começamos a ter as respostas. Temos então, um terço. Ok. Pronto, eu não estou a ver essas respostas. Então pronto, exatamente. Então olha, agradeço que vá, pois porque a Cátia não consegue visualizar o mesmo chat. Ok, então já podemos um terço, só temos mais alguma resposta? Há várias a dizer um terço? 3 pessoas a dizer um terço. Ok, então já podemos avançar. Reparem, o que é que nos levou aqui a dizer um terço? Porque na realidade, nós, mais uma vez, a vossa resposta aqui demonstrou quanto é que nós tendemos a criar uma caixinha. E uma caixa naquilo que é o nosso condicionamento. Nós, quando estamos perante um exercício como este, ignoramos os números que representam as alíneas. Consideramos só aquilo que são as alternativas de resposta. Portanto, a resposta certa será o 2, como a linha de resposta, e não as várias alternativas de resposta. Agora reparem, este exemplo, que é um exemplo tão simples, se nós colocássemos esse exercício a uma criança, ela adivinharia seguramente, desde já conhecesse os números, porque não está ainda condicionada com isto que é a nossa leitura habitual. Portanto, reparem o quanto é que num exercício como este nós ignoramos por completo os números correspondentes às alíneas de respostas, só consideramos as respostas. Portanto, é este tipo de condicionamentos que nós temos que desafiar. Potenciar esta flexibilidade mental, pensar fora da caixa. E reparem, se isto a traduz numa leitura de um exercício tão simples como este, também se verifica naquilo que pode ser o padrão de comunicação que nós podemos tender a criar enquanto doentes na relação com o profissional de saúde. Portanto, tem que haver aqui um esforço consciente, no sentido de quebrar estes padrões habituais de pensamento. E continuando neste olhar, primeiro de dentro, para que depois possamos analisar como influenciar melhor o nosso interlocutor, também é muito importante nós podermos descondicionar o nosso desânimo aprendido. E aqui estou a falar especificamente daquele desânimo aprendido que pode também pautar a relação que se estabelece com o profissional de saúde, o posicionamento que o doente tende a assumir na relação com esse mesmo profissional. E este desânimo aprendido pode ser facilmente compreendido, só para percebermos primeiro melhor o conceito, se pensarmos nos animais de circo. Se nós observarmos um circo onde utiliza animais, durante o dia, na área envolvente do circo, nós podemos observar a existência de animais de grande porte e questionamos porque é que eles não fogem, quando têm uma força bruta face àquilo que pode ser a fragilidade da corrente que os aprisiona. E ele não foge porque aprendeu que não era possível fugir, porque quando foram, digamos, tornados prisioneiros em crias, a corrente ao qual estavam presos não lhes permitia ter sucesso nas tentativas de fuga. Portanto, aprenderam que não era possível fugir. É exatamente isso que se verifica neste cavalo. Este cavalo aprendeu que é para ficar quieto quando a sua corrente, as suas correias são presas, mesmo que esteja presa a uma cadeira perfeitamente amovível. E é exatamente este desânimo aprendido que nós também temos enquanto seres humanos. Por exemplo, esta caneca, que até é um apontamento de humor, demonstra um desânimo aprendido. Quem possui esta caneca resignou-se a participar ou a estar presente em reuniões que poderiam ser um e-mail, em vez de canalizar essa mesma energia de como é que eu posso influenciar para que a reunião seja substituída por este e-mail. Portanto, é muito importante que nós tenhamos aqui consciência que muitas vezes assumimos esta atitude de resignação, assumimos esta atitude de passividade perante algo que nos pode estar a incomodar. E é este desânimo aprendido que nós temos que descondicionar. E aqui vou partilhar, enquanto
nós, enquanto seres humanos, os nossos anos aprendidos estão muito nos nossos pensamentos, estes pensamentos de não há nada a fazer, não é possível a mudança, o médico não compreenderá, o médico vai reagir mal, não adianta sequer tentar. E o que verdadeiramente me preocupa neste ano aprendido é que ele pode nos limitar até a iniciativa da ação. Portanto, uma coisa é eu tentar e ser mal sucedida, outra coisa é nem sequer tentar porque estou condicionada para não o fazer. E vou partilhar aqui um pequeno excerto de um filme, que é um filme muito inspirador, com certeza já deve ser de vosso conhecimento, que é Em Busca da Felicidade, e vou partilhar um pequeno excerto. Vejam comigo. I'm going pro! Oh, okay. Yeah, I don't know, you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, and I was below average. So you'll probably ultimately rank somewhere around there, so you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? All right. Okay? All right, go ahead. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. É um vídeo é um filme mesmo muito inspirador. E reparem, isto é importante aqui que nós possamos também refletir sobre aquilo que pode ser a nossa ação na relação com os pares. Portanto, muitas vezes nós potenciamos este desânimo aprendido também no outro. Eu posso estar a comunicar com a Cátia, imaginemos que ambas estamos aí à espera para ir a uma consulta, e eu posso estar a partilhar com a Cátia uma preocupação que eu estou a ter em relação a um determinado sintoma ou um efeito adverso da medicação, e ou algo que eu possa ter consultado em termos de uma inovação terapêutica, e estou a partilhar com a Cátia o quanto é que estou de facto determinada a poder partilhar com o médico esta minha preocupação ou esta minha curiosidade. E a Cátia pode me dizer, não, Eugénia, nem pensar. Não, nem se atreva a fazer isso. Porque este médico, ele vai reagir muito mal. Ele vai reagir muito mal. Este médico gosta de controlar a consulta. Portanto, não se atreva a colocar qualquer questão que não seja... Limite-se a responder às questões que ele colocar. Porque este médico é muito, muito adverso se alguém está a procurar intervir, porque ele interpreta logo isso como estamos nós a tentar controlar a consulta. Ou seja, eu que estava tão determinada, eu que tinha preparado a minha abordagem, eu de facto tinha feito o meu trabalho de casa, posso-me ficar dissuadida desta minha determinação pela partilha da Cátia. E é muito importante que nós vejamos a má experiência que a Cátia possa ter tido numa consulta anterior, não se vai traduzir necessariamente numa possível má experiência da minha parte. Tudo dependeu da forma como ela própria abordou o tema, tudo dependeu daquilo que possa ter sido até o contexto da própria consulta, e de facto quando alguém está a partilhar a percepção que tem do médico, está a partilhar aquilo que é a vivência da sua própria experiência. E a vivência da outra pessoa pode ser muito diferente. Portanto, temos de ter aqui muito cuidado, não só como é que cada um de nós pode estar a alimentar o seu desânimo aprendido, mas também estarmos muito conscientes da nossa responsabilidade na forma como podemos estar a criar e a potenciar este desânimo aprendido nos outros em função daquilo que foi a nossa experiência própria. Portanto, como é que nós aqui podemos, até enquanto pares, também, lutar contra isto? Nós podemos ter aqui duas atitudes, ou vamos reforçar esta atitude de desconfiança, de medo e até de raiva pelo facto de nós sentirmos que podemos não estar a ter o espaço que gostaríamos de ter, e aqui estamos a alimentar uma postura mais de resistência, do aguentar. Eu aqui quero reforçar muito bem a diferença entre a resistência e a resiliência. Em Portugal, na nossa cultura, nós somos muito condicionados para ter uma atitude de resistência. O que é ser forte? Nesta postura mais de resistência? É aguentar. É a estoicidade. É eu não dar parte fraco.
E isso faz com que muitas vezes a necessidade de ajuda que nós possamos ter é por nós percepcionada como se fosse uma fragilidade. Portanto, inibimos-nos de poder expressar essa necessidade de ajuda. E isso faz com que possamos estar a levar a corda ao limite, porque estamos a viver sozinhos este sofrimento do aguentar. A resiliência é diferente. A resiliência, como nós já conhecemos, e é um termo que felizmente já nos começa a ser cada vez mais familiar, a resiliência é o compromisso que nós temos de superar a adversidade com uma atitude positiva. E é este compromisso que faz com que nós estejamos muito atentos aos sinais de alerta, naquilo que pode ser uma expressão de preocupação da nossa parte, que pode estar a criar em nós um nível de medo que nos possa estar a ser mais bloqueador, que possa estar até a potenciar em nós uma atitude de negação, que possa estar, pode estar a potenciar em nós uma atitude de maior reatividade. Eu posso estar, reconheço que estou cada vez mais sensível, que sou muito reativa, que tendo a estar até mesmo na relação com as pessoas envolventes mais próximas, posso estar a gritar com muito mais frequência, salta-me a tampa de imediato, ou posso, por outro lado, estar a sentir um nível de vulnerabilidade emocional que faz com que eu chore por tudo e por nada. É muito importante estarmos atentos a estes sinais de alerta, porque são estes sinais de alerta que podem fazer com que nós tomemos consciência da necessidade de ajuda. E num contexto de resiliência, o pedir ajuda é um sinal de força, porque demonstra o nosso empenho, demonstra o quanto é que nós estamos comprometidos em ter uma boa atitude, por exemplo, no vosso caso, na gestão de uma doença. E esta resiliência é isto que nos pode permitir ter uma atitude de maior autoconfiança, conseguir, digamos, dar visibilidade ao lado de herói que cada um de nós tem, que é todas aquelas competências que nos ajudam a lidar com as dificuldades que possamos ter. E competências entre as quais competências também de comunicação. Aquilo que nós possamos considerar espaços de comunicação que possam ser mais desafiantes, estas competências fazem com que nós possamos ter muito maior autoconfiança na forma como as gerimos. E nessa perspectiva é importante que também possamos assumir então quais são os temas críticos na comunicação doente-médico. E aqui estou a salientar o médico enquanto profissional de saúde, porque todos concordamos que na relação com os profissionais de saúde é de facto perante o médico que esta postura, este posicionamento muitas vezes de submissão e de sentir que possamos ter uma atitude mais passiva, onde mais se verifica. Com muita frequência na relação com os enfermeiros há uma relação de maior abertura, maior proximidade, da mesma forma como outros profissionais de saúde, um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, portanto todos aqueles profissionais de saúde com certeza, e esperemos que desejavelmente também possam ter a oportunidade de interagir, concordam que há um clima de abertura desde o início. Muitas vezes a bata branca do médico é aquela que nos pode tender a inibir mais. E aqui é muito importante que quando falamos destes temas críticos, não tenhamos a atitude que se verifica neste pequeno excerto do Madagascar. Capitão, não devíamos dizer-lhes que o barco não tem combustível? Nah, é sorrir e acenar, rapazes. Sorrir e acenar. Portanto, não vamos assumir esta atitude. Não vamos considerar que ter uma boa atitude perante um médico é chegar lá e dizer que está tudo bem. Temos coragem, de facto, de falar dos temas que possam ser mais críticos. E nesta perspectiva, selecionámos aqui alguns, com certeza que há outros temas críticos que possam não estar aqui contemplados, porque o que é crítico para uma pessoa pode não estar a ser crítico para outra. Agora, há aqui toda uma legitimidade em relação a estes temas. Há toda uma legitimidade do doente. Há toda também uma legitimidade do seu cuidador. E como é que pode o doente e o seu acompanhante, seu cuidador, seu familiar, a pessoa que efetivamente mais o está a acompanhar na gestão desta doença e a potenciar o tal apoio emocional tão crítico, como é que se pode assumir aqui uma atitude mais proativa, uma atitude assertiva? E nesta perspectiva, sabe-se, até por auscultação e trabalho já realizado junto de grupos de doentes e cuidadores, que estes são 3 pontos-chave que são muito referidos como os principais fatores que demonstram a falha de comunicação entre médicos e doentes, identificadas por esses mesmos interlocutores. A informação sobre a evolução da doença, a informação relativa aos efeitos secundários da medicação, e esta relação com o cuidador, familiar, com o acompanhante, enquanto elemento ativo desta gestão da doença, que muitas vezes é-nos partilhado que o médico ignora a presença desta pessoa. E
E há de facto legitimidade desta pessoa lá estar, porque também é importante lá estar. E claro, mantendo e respeitando que aquela consulta deverá estar focada e focalizada no doente, a participação ativa deste acompanhante, deste cuidador, deste familiar, no espaço da consulta pode ajudar a potenciar a sua eficácia, a sua eficiência, a clarificar os sintomas, a poder dar um contributo que seja positivo. E a este nível é muito importante, quando nós estamos a trabalhar como comunicar com o médico, que tenhamos sempre a noção de que o que nós comunicamos não é a intenção, é sempre o efeito que geramos no outro. E isto é de um lado e do outro. Também é importante que, na relação com o próprio médico, que muitas vezes pode estar a ser desajeitado na forma como comunica, ele pode ter na sua base de comunicação uma boa intenção. Mas muitas vezes o próprio médico também pode não estar a ser claro, pode não estar a utilizar uma forma de comunicar que traduza aquilo que é a verdadeira boa intenção que possa ter. E ser sentida pelo doente como um ataque, como uma insinuação, como uma desvalorização. E, portanto, é sempre importante que também no papel do doente também possamos clarificar a intenção do médico e numa atitude que possa parecer menos clara, o doente tem toda a legitimidade de dizer, olha, doutor, por favor, pode-me clarificar o que está a referir? Olha, quando se refere a isso, pode-me ajudar a compreender? Ou seja, é muito importante que nós também, enquanto utentes, enquanto doentes, enquanto interlocutor do médico, possamos também clarificar perante ele a intenção da sua comunicação. Enquanto emissores, é crucial que nós tenhamos a garantia que a nossa comunicação está a ser clara. E nessa perspectiva, concordam que, sobretudo num contexto de consulta presencial, nós tenhamos que ter aqui atenção à congruência da comunicação nestes 3 fatores críticos de comunicação. A linguagem verbal, a entoação de voz e a linguagem corporal. E, sobretudo, procuremos esta coerência, esta congruência. Porque, como nós sabemos, apesar dos 3 fatores serem absolutamente chave, se houver incongruência entre 2 deles, um deles vingará sobre o outro. A linguagem verbal, quando se refere aqui 7%, não significa que não interessa o que dizemos. Significa que a interpretação da mensagem do que dizemos passa muito pela análise da entoação de voz e pela coerência da linguagem corporal. E porquê esta percentagem relativa? Imaginem que eu diga a alguém, vejo lindo, vejo. Apesar do meu discurso oral, verbal, ter sido um elogio, a entoação irónica com que eu o disse faz com que a pessoa interprete exatamente uma mensagem de crítica. Porquê? Porque houve uma incongruência entre a entoação de voz e a linguagem verbal e, de facto, a entoação de voz sobrepôs-se à linguagem verbal. Agora, imaginemos que, de facto, alguém me questiona e pode dizer, olha, Eugénia, precisava aqui de uma resposta sua e eu posso dizer, diga, Cátia, eu estou disponível. E olhei para o relógio. Apesar do diga, Cátia, eu estou disponível, ter havido coerência, eu olhei para o relógio e este olhar para o relógio pode ter sido um indicador para a Cátia o quanto é que eu posso estar com alguma indisponibilidade. Portanto, muita atenção em relação à forma também como gerimos a nossa postura, a nossa linguagem corporal, porque ela pode sobrepor a tudo o resto, não é? E também, só relembrando aqui, 4 fatores chaves da comunicação assertiva, porque estamos aqui e vamos aqui desenvolver mais como é que nós podemos potenciar esta ação da influência, mas garantindo que estamos a ter uma comunicação assertiva e percepcionada como tal. Portanto, a clareza da comunicação, de facto, é crucial. O autocontrole para que a maneira como comunicamos não seja em espelho daquilo que possa ter sido uma reação mais negativa por parte do médico. Portanto, de forma a que sermos nós a manter o controle daquilo que é a gestão da nossa emoção. E depois temos de ter 2 pratos da balança equilibrados. Por um lado, a empatia, a capacidade de escuta, de compreensão, mas também a firmeza, a capacidade de podermos expressar a nossa preocupação, defender também os direitos, mas com uma atitude adequada. E nessa perspectiva é muito importante, e na comunicação ela é tão mais eficaz quanto mais nós nos alinharmos com o outro e adequarmos ao outro. E nessa perspectiva é importante que, apesar do doente entrar na consulta determinado a poder comunicar, intervir, a ser proativo e ativo, temos que começar por compreender o quadro de referência do profissional de saúde, a sua realidade. E nessa perspectiva, todos nós sabemos que perante o mesmo estímulo podemos ter leituras diferentes da situação. Portanto, aquilo que é a leitura que o doente pode estar a ter em relação a um determinado ponto pode ser diferente da leitura que, particularmente, o médico poderá estar a ter. E nessa perspectiva é importante esta demonstração de empatia, este compreender o outro no seu quadro de referência. O que é que ele está a pensar, o que é que ele está a sentir, porque é esta forma que nos vai permitir também perceber melhor como o influenciar. Concordam que, por exemplo, tenho a certeza absoluta que já aconteceu, que pode haver
podem ir entrar na consulta com uma determinada intenção, mas percebem pelo estado emocional que o médico vos está a demonstrar que aquele pode não ser o dia adequado para colocar aquela questão. Portanto, é este perceber o outro que nos pode ajudar a potenciar a eficácia em relação à forma como nós podemos estar a comunicar. Eugénia, desculpa interrompê-la, é só porque surgiu aqui um comentário no chat, não é bem uma questão, é mais um comentário, e eu de repente aqui, especificamente nesta parte que está a falar, lembrei-me que poderá fazer sentido abordá-la aqui. Porque tem a ver com colocarmos no lugar do outro, não é? E o comentário no chat fala relativamente a questões mais sensíveis, mais íntimas, que às vezes o doente tem dificuldade em abordar, não é? E eu estava aqui a ouvi-la agora e estava a pensar, pronto, esta questão de falarmos da intimidade, de questões, por exemplo, como a sexualidade, a incontinência e problemas deste género, claro que pode ser abordados na dimensão do íntimo, não é? Mas também, se calhar também é pertinente discutir isto, não é? Porque na realidade, se calhar também nos devemos questionar que nós podemos não abordar isso, porque isso para nós é uma questão íntima e é algo difícil para nós de falar, mas se calhar também é interessante questionarmos se para o médico também não é difícil dele abordar estas questões com os doentes, não é? Colocando-nos no lugar do médico, será que para ele é fácil falar de incontinência? Será que para o médico é fácil discutir a sexualidade com os seus doentes? Gostava só de ouvir um bocadinho em relação a isto, porque de repente achei que era pertinente. Sim. Olha, faz todo o sentido, e eu tive a possibilidade até num projeto anterior, na minha vida profissional, colaborar dei muita formação a médicos e médicos urologistas e médicos de família na área das funções sexuais. E era interessante, nomeadamente os médicos de medicina geral e familiar, a dificuldade que tinham de abordar estas questões eles próprios como médicos. E sobretudo porque não há um tema que eles tendem a explorar na anamnese do utente. E muitas vezes o que eles me diziam é, mas quer dizer, parece estranho, se não é o utente a introduzir o tema, eu depois de o acompanhar há 25 anos e nunca ter falado com ele desse tema, pode parecer estranho que eu pergunte. E depois é interessante, que é exatamente isso. O que é que levou a que durante estes 25 anos isto nunca fosse tema? Quando podem ter perante eles um doente diabético, que também sabemos que naturalmente pode trazer problemas a nível das suas funções sexuais, e é interessante isso. E o que é que está demonstrado? É que os utentes desejam que o médico aborde este tema. Portanto, 80% das pessoas, e não são pessoas necessariamente, o estudo foi feito com pessoas em contexto comum, não era numa sala de espera de uma consulta, desejavam que um médico os escutasse sobre este tema. Qual é a leitura do médico? É que às vezes não o escutam porque têm receio de estar a ser intrusivos. Portanto, Kátia, por isso é que faz todo o sentido a questão que colocou, que é, o próprio médico tem que descondicionar esta leitura. Portanto, o próprio médico pode estar condicionado por esta percepção de que eu não quero ser intrusivo. Se isto fosse uma questão que estivesse a preocupar o doente, ele com certeza me estaria a colocar, não quero eu me antecipar. E por outro lado, o doente também pode pensar a mesma coisa, que é, eu não vou colocar este tema porque pode ser incómodo para o médico falar sobre ele. Portanto, alguém tem que quebrar este círculo vicioso. É muito interessante. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso, sim. E é muito interessante essa perspectiva no sentido em que nas relações humanas nós só controlamos os nossos 50%, não é? Portanto, exatamente. Se eu doente estiver em frente ao meu médico, eu só controlo aquilo que eu digo ou que eu não digo. Eu não consigo controlar aquilo que o médico vai falar. Portanto, se isto para mim, se estes sintomas, estas questões mais íntimas são realmente importantes, têm impacto na minha vida, estão-me a dificultar viver o meu dia-a-dia com normalidade, então eu só controlo os 50% em que eu posso trazer isso para a mesa para a discussão, não é? Os 50% do médico eu nunca vou conseguir fazê-lo. Portanto, cabe-nos a nós facilitar. Também... Mas é interessante aí que pode-se facilitar, que é... Dar pistas para... Exatamente, e isto é muito interessante, tem mesmo a ver com a questão da legitimidade, que é, e é interessante que eu na altura com esses médicos até referia, porque eles diziam, podemos ser muito intrusivos, e eu dizia, ok, então e se aparecer um doente, homem, de uma determinada idade, com queixas de que vocês associam ao problema da próstata, e quando sugerem fazer o exame, de que forma é que vocês consideram ou não que está a ser intrusivo? Mas isso percebe-se porque há uma queixa que justifica o exame. Ok, então é esta legitimidade que um médico tem que sentir que tem. Mas também é muito interessante que o doente entre na consulta a acreditar na legitimidade que ele próprio também tem.
E aqui, e a inibição que ele pode sentir de abordar alguns temas, pode fazer com que até possa expressar isso na sua comunicação, que é, olha, doutora, há aqui uma questão mais delicada que eu gostaria de partilhar, que é em relação à minha intimidade, ou seja, mas é importante que o doente introduz este tema, não é? Porque felizmente é algo que também faz parte do ser humano e estamos a falar de idades em que é desejável que haja uma vida sexual ativa e é de facto um tema que não se pode estar a ignorar de forma nenhuma. Portanto, quando estamos a compreender este quadro e além desta questão que a Cátia referiu, que é crucial, que ele próprio também tem as suas inibições, os médicos também têm as suas limitações, também têm aquilo que são as suas crenças que têm que descondicionar, mas de facto todos nós concordamos que um médico, sobretudo num contexto atual, e isto só está a agudizar até neste período de pandemia, será seguramente um profissional de saúde com pouca disponibilidade, com durações limitadas de consulta, com múltiplas solicitações, com uma abordagem à partida mais racional e objetiva, mais direto na comunicação, portanto não vamos considerar que isso é agressividade, ele pode ser excessivamente direto, sem rodeios, e sem preâmbulos que possam fazer com que haja o criar um contexto à vontade, muitas vezes o médico entra logo de uma forma muito direta, mais centrado no doente do que no acompanhante, concordo. Os médicos, e isso é algo que me aparece muito nas formações quando estou com médicos, é que eles têm sempre muito receio quando o doente vem acompanhado, que o acompanhante assuma o controle da consulta. E é interessante que verifica-se que quando eles deixam que as pessoas se sentem livremente, seguramente em algumas interações, em alguns contextos de relação, quem se senta na cadeira mais exposta é mesmo o acompanhante e fica o doente atrás do ecrã do computador. Portanto, isto para dizer que os médicos já estão muito muito preparados para que já têm essa ideia pré-concebida de que o acompanhante pode vir a assumir o controle da comunicação e secundarizar a comunicação do doente e muitas vezes é isso que pode fazer com que ele nem queira olhar para o acompanhante, que é para não incentivar a falar. Portanto, é muito importante também no papel de acompanhante, quer seja cuidador, familiar, a pessoa que é mais próxima e que naquele momento acompanhou o doente à consulta, é muito importante que a atitude que está a demonstrar na consulta é uma atitude que demonstre que valoriza o protagonismo do doente enquanto doente, e que peça permissão para poder intervir, não é? Agora, é importante que o consiga fazer. Agora, demonstre claramente ao médico o quanto é que sabe que a consulta é centrada naquele doente. Portanto, nomeadamente em relação ao local onde nos sentamos, vamos dar a cadeira mais exposta seguramente ao doente, não é? Portanto, é importante que o acompanhante demonstre que o médico não tem que o ignorar, porque ele vai ser colaborante e cooperante na consulta enquanto acompanhante. Depois também muito este envolvimento do enfermeiro, todos nós sabemos que os médicos, numa tentativa até de otimizar a consulta, e não só, também de valorização da interdisciplinaridade e do trabalho em equipa com a enfermagem, tendem a delegar muito no enfermeiro tudo aquilo que é práticas de ensino, etc. Portanto, há questões que o doente pode estar a colocar ao médico, o médico é previsível que possa dizer, olha, falo disso depois com o enfermeiro, é previsível. E até pode ser valorizado. Isso está a fazer. Agora, há temas que seguramente não vamos falar com o enfermeiro, não é? E é esses temas que o doente tem que insistir na relação com o médico. E já estão a pensar seguramente quais são estes temas. Os temas têm a ver com a medicação, os temas têm a ver com aquilo que são os efeitos adversos que possam estar a sentir da própria medicação, os temas que possa ser a expressão de determinados sintomas. É de facto importante que esses temas sejam abordados com o médico. Se forem abordados com o enfermeiro vai remeter para o médico, não é? E desperdiçou-se a oportunidade da consulta. Portanto, é muito importante aqui, agora olhando mais para a responsabilidade do doente, que já compreendeu o médico e já compreendeu o profissional de saúde, há uma fase da preparação que é crucial. Eu gosto muito desta frase do Lincoln, porque diz, se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos para afiar o meu machado. Portanto, é muito importante que esta preparação prévia que o doente faz para a consulta é crucial, para que a consulta possa ser eficaz e eficiente. E, portanto, aqui um trabalho prévio, uma observação atenta, uma autovigilância, um treino em relação a isso, numa análise mais esmiuçada dos problemas que possam ocorrer a vários níveis, e a checklist pode nos ajudar a que o doente não ignore nenhum destes pontos que possam ser cruciais.
E retirar notas em relação àquilo que foi a emergência do sintoma, ao seu tempo de duração. Nós sabemos que a leitura que o médico vai fazer desse sintoma é muito diferente, se o sintoma foi pontual ou se o sintoma prevaleceu. É muito importante, porque muitas vezes, no momento em que o doente está a sentir o sintoma, pode ficar com a percepção que não o vai esquecer, mas as consultas muitas vezes são espaçadas no prazo de 6 meses, e é perfeitamente natural que algo possa ter sido muito impactante para o doente num determinado período, ao fim de 6 meses já não se lembra bem se durou um dia, 2 dias, uma semana, se afetou toda, se foi numa zona específica da perna, ou se foi durante a perna, ou se foi ao longo de toda a perna. Portanto, ou seja, aqui o registro escrito é absolutamente crucial. E é algo que até do ponto de vista da aceitação da própria doença é importante para o doente, até no seu processo psicológico, não é? Porque permite-lhe ter um olhar mais atento, permite ficar cada vez mais alerta em relação aos sinais e permite também, de certa forma, ter alguma previsibilidade em relação àquilo que pode ser a emergência de alguns sintomas. E depois, durante a consulta, é crucial que o doente seja direto e focado. Todos aqueles, às vezes, a necessidade que nós temos de criar contexto, de poder, etc., é importante que o doente seja mais direto, seja mais focado. Portanto, não comece a falar do tempo e quanto é que o tempo está tão estranho, porque, de facto, um médico está muito comprometido com o tempo da consulta. Eugénia, eu se calhar até ia aproveitar que há aqui um comentário, porque todos nós sabemos que o tempo na consulta é muito reduzido, não é? Já o era antes da pandemia e infelizmente a pandemia ainda veio a agravar mais. Exatamente. Se antes nós sentíamos que o tempo estava contado, agora sentimos quase que o tempo está cronometrado, não é? Muito. Por isso, já que percebi que ia falar nesse tema, ia-lhe pedir para nos falar sobre algumas dicas, algumas técnicas para, efetivamente, se o tempo é cronometrado, então como é que nos podemos preparar melhor para ir logo ao cerne da questão e discutir as coisas mais importantes com o médico. Exatamente. Portanto, o ser direto e focado, por exemplo, o ter as tais notas possam permitir falar objetivamente, e aqui é importante que estas notas, de facto, podem ser, neste conjunto de notas, temos temas cruciais e temas acessórios. E é muito importante, porque às vezes os médicos também ficam muito assustados quando o doente retira um papel, não é? Porque começa a ficar muito preocupado se ele vai falar de 100 coisas, não é? Agora, essas notas são importantes para que o doente possa ter um discurso objetivo. E com esse discurso objetivo até tranquilizamos o médico em relação à percepção do tal papel, não é? Que o doente desdobrou. Mas também é crucial que o doente faça uma seleção daquilo que possa ser os temas cruciais e comece por aí. Porque se a consulta tiver que ser interrompida e não se possa falar de todos os temas críticos, pelo menos aquilo que foi crucial para o doente foi falado. Há uma expressão que os médicos utilizam muito que demonstra o quanto é que ficam incomodados por isso, que é o já agora. Eles sentem que muitas vezes, e isso é algo que os arrepia logo, que é, sentem que o doente deixa para o final da consulta temas absolutamente cruciais. E ficam muito reativos em relação ao já agora. Dizem que, olha, ainda ontem numa formação que estava a dar a médicos, eles comentaram exatamente isso. A formação era sobre teleconsulta, eles diziam, é que a minha preocupação é mais o já agora. E é uma expressão que eles utilizam muito, eles dizem que até em contexto presencial é quando o doente está a pôr a mão na maçaneta da porta para sair, diz já agora. Portanto, tenham a coragem de falar desse tema à cabeça, não é? Temas cruciais, porque outros temas que fazem parte da rotina da consulta, o médico também vai falar, mesmo que seja a seguir ou já agora, não é? Eugénia, força. A propósito de temas cruciais e a propósito de um comentário que apareceu aqui no chat, e se esse tema, para além de crucial, ainda por cima ser controverso? Por exemplo, se o tema que o doente quer discutir com o médico é que, por exemplo, quer continuar a ser seguida por aquele médico, mas não quer ser medicado. Como abordar esta questão? Ele é um tema crucial, não é? É importante para o doente, mas também é um tema muito controverso, não é? Como é que ele deve abordar com o médico? Sim. Eu tenho dificuldade em responder a essa questão, porque isso cruza-se com a componente também clínica, não é? E tem muito, digamos, a legitimidade para o doente assumir essa posição existe sempre. Agora, a forma como o médico vai reagir deve depender muito do estado que o doente manifesta face à doença, não é? Aquilo que pode ser a sua situação clínica no momento. E uma atitude mais, digamos, mais crítica do médico em relação a essa atitude do doente, uma atitude mais, digamos, mais acutilante na expressão de desacordo, não é? E
pode até ser um bom indicador. O médico pode não estar a comunicar isso da forma mais adequada, mas demonstra uma preocupação para com o doente. E esse aspecto é importante. E nós vamos falar disso logo de seguida e vou voltar, Cátia, vamos voltar a focar nisso quando falarmos aqui de um outro ponto-chave. Portanto, todos estes pontos que são críticos devem fazer parte da preparação do doente e depois dentro da própria consulta é crucial que o doente desenvolva um esforço consciente no sentido de conseguir falar sobre aquilo que o preocupa, vencer estas inibições, já falámos sobre isso, portanto, introduzir o tema por muito que lhe possa ser crítico e pode até introduzi-lo com uma entrada que lhe possa ser facilitadora. Olha, doutora, há aqui mais um tema agora delicado, para mim até meio difícil poder falar, mas sinto que o devo fazer, porque repare, quando se está a fazer isto, está-se a reafirmar perante o médico o quanto é que se confia naquela relação. Eu tenho coragem de falar com o médico de um tema delicado, e até posso verbalizar mesmo isso é até uma técnica assertiva que nos ajuda a criar balanço, que é, doutora, aqui um tema delicado, é muito difícil, é um tema que, pronto, fica um pouco atrapalhado de falar dele, ou seja, este tipo de verbalização da emoção que eu estou a sentir até me ajuda a dar balanço, porque se calhar o médico vai-me ajudar e diz, Eugénia, então fala, estamos aqui num espaço de abertura, portanto, até pode. E é importante que de facto nós aqui depois possamos ser mais diretos. O alertar o médico aos efeitos adversos, muitas vezes o próprio doente tem receio de tocar este tema, porque tem receio que o médico interprete como crítica, que é, eu estou a tomar uma medicação que foi prescrita por ele, só lhe vou dizer que me estou a sentir mal a este e àquele nível, ele pode sentir isso como crítica. Agora, é importante que se faça, porque reparem, até o próprio cumprimento à adesão terapêutica passa muito pela confiança que a própria medicação pode estar a potenciar no doente, portanto todas as dúvidas que possa ter é crucial que as possa partilhar. E depois também ser o primeiro a abordar a necessidade de referenciação. Muitas vezes o médico demonstra alguma dificuldade de abrir mão do doente, digamos assim. E muitas vezes há uma referenciação complementar à parte médica que é importante e que o doente pode sentir necessidade disso, como uma consulta de psicologia, de nutricionismo, de fisioterapia, etc, etc. Portanto, ter essa coragem sem sentir que o médico pode sentir isso como, mas acha que eu não estou a responder a isso. Ou seja, ao expressar essa necessidade. Nem de propósito, Eugénia, temos aqui uma questão também no chat que tem a ver com esta situação de pandemia e o isolamento em que muitos de nós nos vimos forçados a ficar, não é? Também gerou em algumas pessoas uma maior necessidade de procura desta multidisciplinaridade, nomeadamente o acesso à consulta de psicologia. Mas nós sabemos, é uma questão cultural nossa, portuguesa, que às vezes há aqui um certo entrave, é difícil dar o primeiro passo para ir à consulta de psicologia por uma primeira vez. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Como é que se ultrapassa esta primeira dificuldade? Claro, e agradeço, e isto é uma dificuldade transversal a qualquer elemento da população. Quanto mais quem possa estar com uma doença diagnosticada, que não quer apresentar-se numa posição de vítima, não é? E isso é de facto positivo. Agora, mais uma vez, vamos para o paradigma da resiliência e não da resistência. Aquela diferença naqueles dois paradigmas é crucial. Resistência, eu vou percepcionar a procura de ajuda psicológica como uma fraqueza. Num paradigma de resiliência, eu vou interpretar a procura dessa consulta psicológica como uma expressão de força. E de facto, como psicóloga, sou suspeita e seguramente está mais que demonstrado que o assumir esta necessidade de ajuda é de facto uma demonstração de força. Porque reparem, e de facto aqui a psicologia é um espaço que nos pode ajudar até a pensar alto, pode nos ajudar a espelhar as nossas emoções, a espelhar os nossos pensamentos, a poder ser mais, a ouvirmos a nós próprios, porque reparem, muitas vezes, e isso acontece muito até no vosso caso, seguramente como doentes, a preocupação que percepcionam por parte dos elementos da família faz com que muitas vezes o doente queira sempre mostrar que está bem, que é para tranquilizar a família, para não os preocupar, para poder... E às vezes o próprio doente assume o papel de cuidador da família no sentido de os tranquilizar, não é? Demonstrar que a doença não o está a afetar. Portanto, também é importante ter o seu espaço para poder falar das suas preocupações, não é? Daquilo que é um espaço íntimo, privado, e quem diz do doente, diz o cuidador. Concordam que é absolutamente crucial que o cuidador também tenha esse espaço.
não E na é? realidade, às vezes falar com um estranho, não é? Com uma pessoa que está alheia à situação, também nos poderá permitir sermos mais transparentes, sermos capazes de falar de coisas Exatamente. que nos preocupam, exatamente porque estamos a proteger a nossa família, ou estamos a proteger a pessoa com quem vivemos, ou o cuidador, de não os querer preocuparem demasiado, não é? E escondemos coisas que Exatamente. estamos a sentir, e às vezes com um estranho isso é mais fácil Claro. de vir à Um tona, não é? estranho com quem há uma assumida relação de confidencialidade, uma assumida relação de... É um espaço securizante, é um espaço que inspira confiança e é um espaço que é seguro, não é? Seguro. Esta linguagem BART eu coloquei aqui porque pode ser uma sigla que nos ajuda. Ou seja, enquanto doentes e enquanto cuidadores na consulta, a acompanhar, é muito importante que a nossa linguagem seja BART. Breve, portanto, focada no crucial, sintetizada, focada no crucial, ativa, focada na ação e não na interpretação, e positiva, que é focada no comportamento desejado. Doutor, tenho estes sintomas X que me está a afetar, limitando a minha autonomia em A, B e C. Como é que eu posso controlar, minimizar? Portanto, não fugirmos do foco no problema e focarmos no foco na solução. Portanto, o nosso discurso tem que ser muito apresentação clara do problema e, doutor, o que é que poderá ser possível aqui nós desenvolvermos? Haverá alguma forma de o poder minimizar, de podermos controlar esta situação, etc. E aqui eu quero reforçar, e estamos quase a terminar, mas eu quero reforçar este ponto, que é a maneira como nós comunicamos com o outro pode traduzir um de 3 tipos de posicionamento. E este modelo de análise transacional do Eric Berne pode nos ajudar a memorizar isso. E eu gosto deste modelo porque é muito fácil de compreender e é fácil de nós conseguirmos diagnosticar na nossa comunicação qual é o posicionamento que estamos a assumir na comunicação com o outro. Então o que é que este autor diz? Nós podemos comunicar com uma atitude do pai e quando estamos a comunicar com uma atitude do pai estamos a assumir uma posição de ascendência face ao outro. E pode ser uma atitude de pai crítico ou pai protetor. O pai crítico uma atitude mais percepcionada como agressiva, autoritária, diretiva e o pai protetor com uma atitude mais compreensiva, protetora, desculpabilizadora até do outro e até com alguma infantilização do outro. E isto pode potenciar no nosso interlocutor uma resposta de eu criança. Portanto, quando comunicamos com uma atitude da criança, nós estamos a comunicar de baixo para cima, de uma posição descendente para um ascendente. E esta de criança, portanto, podemos estar a assumir uma atitude de criança rebelde, de contra-ataque, uma atitude logo quase de ataque e de crítica direta ao outro, ou podemos estar a assumir uma atitude de criança submissa, muito de vitimização, de alguma infantilização também, e com dificuldade de poder assumir posições. E estas duas interações alimentam-se uma ao outra, criando um círculo vicioso. Qual é a alternativa aqui? Aqui já vamos dar exemplos específicos ao espaço de consulta. É assumirmos uma atitude do adulto. E uma atitude do adulto é uma atitude que expressa na forma como comunica uma relação de parceria, respeitando a posição do outro, a função do outro, a responsabilidade do outro, mas também respeitando aquilo que é a nossa própria posição. E numa relação doente-médico é crucial que se haja aqui um assumir de uma relação de parceria, respeitando aquilo que é a autoridade científica do médico, mas também respeitando a autoridade de conhecimento do próprio doente em relação à sua doença e à forma como ela está a expressar-se em si própria. Portanto, há aqui uma relação de parceria, em que a comunicação é assertiva, é focada em factos, muito objetiva, sem interpretações, factos. E procura-se potenciar aqui mutuamente uma atitude de responsabilização e de compromisso do próprio e do outro. Vamos ver aqui alguns exemplos só específicos como é que esta atitude do adulto pode ser expressa. Vamos ver, por exemplo, o seguinte exemplo. Vamos ver uma situação em que há uma prescrição inicial da medicação, em que o médico pode estar a assumir uma atitude de eu pai, em que diz, olha, a senhora tem 3 opções, escolha. E pode estar com um discurso até mais autoritário. Olha, tem aqui 3 opções, escolha. E o doente perante isto, e a sua falta de conhecimento, um diagnóstico inicial, pode tender a responder com uma atitude de crença submissa, de, doutor, desculpe, mas eu não conheço ainda isto é muito confuso para mim, e não está a ser claro no seu pedido. Ou pode ter uma atitude de crença rebelde de, então eu é que sei escolher, quer dizer, você é que é o médico. Ou pode ter uma atitude de adulto, que é, doutor, olha, antes de mais agradeço que me envolva no processo de prescrição, agora eu necessito da sua ajuda para tomar a melhor decisão terapêutica, faça a minha situação clínica, faça o meu estilo de vida. Doutor, pode-me clarificar, por favor, cada uma das alternativas de medicação? Ou seja, um pedido claro, não é? Por um lado... Qual era a pergunta?
Exatamente, e felicitar e até agradecer o envolvimento que o médico está a fazer do doente, e até mesmo desejável que isto seja feito, é recomendável, mas tem que ser feito de uma forma que o doente esteja informado, não é? Para poder tomar uma decisão sustentada. Vamos ver outro exemplo. Aqui o pedido de informação, eu aqui estou com dificuldade em ver o título porque está com a barra em cima, mas aqui... É pedido de informação sobre inovação terapêutica. Exatamente, obrigada, Cátia. O pedido de informação sobre inovação terapêutica. O médico termina a consulta dizendo, pronto, está tudo, e o doente não teve coragem durante a consulta de estar, de facto, a colocar esta questão, e o médico tem uma comunicação como se estivesse a dar a consulta por terminada. O doente, mais uma vez, pode assumir uma atitude de crença submissa, que é, doutor, eu peço imensa desculpa por estar a incomodar, mas eu ouvi falar que existem novos medicamentos, e não está a ser claro na pergunta, não é? Está quase a fazer uma afirmação, mas pedindo imensa desculpa por estar a incomodar. Ou pode ter uma atitude de crença rebelde, que é, bom, o doutor também nunca tem tempo, está sempre a despachar, nem me fala de novos medicamentos que existem. Ou seja, ter aqui uma atitude crítica face ao médico. Ou pode ter uma atitude adulta, no sentido de dizer, olha, doutor, nas minhas pesquisas de informação eu soube que existe um novo medicamento, pode dar mais informação sobre isto? Ou seja, ser claro, não é? Assumir. Reparem, se há situação, por um lado, o doente seguramente tem toda a legitimidade de poder pesquisar, explorar e, sobretudo, numa situação de uma doença crítica como a vossa, seguramente é muito bom indicador que o doente também se procure informar, documentar sobre a sua própria doença. Portanto, é questão de expressamente dizer, olha, doutora, pesquisei, vi, pode-me partilhar, tanto de uma forma clara, com o contacto visual, ou comunicando com o médico. Depois vamos imaginar aqui uma outra situação que é muito crítica, que é o médico descobriu que o doente procurou uma segunda opinião. E a procura desta segunda opinião é um tema muito delicado, concordam? E que é um tema que quase sempre os doentes, quando o fazem, não partilham com o médico. E percebe-se, não é? Mas o médico pode descobrir, por qualquer razão, que o doente procurou essa segunda opinião. Imaginemos que o médico tem uma interação de pai crítico. O quê? Foi procurar outro médico. Então pode mudar já se quiser. Eu não aceito esta sua desconfiança. Portanto, esta atitude crítica, concordam que quase que motiva a emergência de uma atitude de eu criança parte do doente. Cada tanto pode ser uma atitude de crença submissa, que é, doutor, por favor, eu não queria preocupar, não queria de forma nenhuma, mas a minha família insistiu muito, eles estão muito preocupados comigo, portanto, muitas vezes esta atitude de crença submissa vai procurar justificar com a família, como se a família fosse o polícia mau, para que eles possam continuar a assumir o papel de polícia bom. Doutor, por favor, eu confio muito em si, mas foi a minha família que insistiu muito. Portanto, é que o doente não está a assumir aquilo que possa ter sido a sua real necessidade, e utiliza a família como argumento. Ou a criança rebelde. Então e depois? O doutor não sabe o que é um murro no estômago de receber um diagnóstico como este, eu tenho o direito a uma segunda opinião. E está, digamos, a responder em contra-ataque. Ou pode ter mais uma vez uma atitude de adulto. Doutor, deixe-me clarificar, claro, confio em si. Agora eu senti necessidade de ter a confirmação do diagnóstico, pois é muito difícil aceitar que tenho esta doença. Assumir isto perante o médico. Reafirmar a confiança que se tem, mas assumir o quanto é que... até num processo de aceitação da própria doença, foi-lhe importante também poder falar com outro médico. Não é? E concordam que este tema é crítico. Nós já estamos na hora, portanto, mas só queria aqui reforçar que em relação à teleconsulta, faça aquilo que é consulta presencial, e tudo aquilo que nós falamos da consulta presencial também se expressa na teleconsulta, no que toca à preparação do próprio doente e à forma como comunica. Agora, temos de ter aqui a noção que uma teleconsulta não é uma chamada. É uma consulta estruturada. Portanto, é muito importante também aqui que no papel do doente ele seja um elemento facilitador, salvaguardando várias questões. Por um lado, garantir a privacidade do telefonema. É muito importante que o doente esteja num contexto que aqui o médico não conseguiu controlar, porque o doente pode estar a atender o telefone em qualquer lugar, que garanta a privacidade, para poder falar, mas também lhe permita ter um contexto de atendimento que lhe permita manter-se focado na consulta, sem estar a ser distraído por fatores do meio. A tal preparação prévia é absolutamente crucial, portanto esperemos que esta teleconsulta seja agendada, não é? Que não seja uma surpresa para o doente, e se for agendada, o doente tem toda a responsabilidade de se preparar para esta mesma consulta. Com a tal descrição objetiva, que é muito importante ser muito pormenorizada, porque reparem, existe a ausência do exame objetivo,
de um exame clínico, portanto a descrição com que se refere os sintomas tem que ser muito mais pormenorizada do que se fosse num contexto presencial em que o doente observaria, em que o médico observaria o doente. E é muito importante também fazer esta reformulação, para confirmar a correta compreensão do que o médico transmitiu. E este aspecto é crucial. Eu vou aqui só passar à frente e pergunto ao Paulo se nós temos aqui a possibilidade só de terminar com um pequeno vídeo. Paulo, é possível? Temos tempo? Portanto, também temos 2 questões no chat para responder. Mas, então, Paulo, olha, só quero aqui, então, ficar... Paulo, é possível aqui só 2 minutos? Para poder responder às questões? Obrigada. Então, quando estamos a falar de tudo isto, eu queria terminar com esta mensagem, porque podemos olhar para tudo isto e pensar, isto parece tudo muito positivo, parece tudo maravilhas, mas as coisas não são assim. De facto, não estamos a falar aqui de uma atitude positiva que ignora aquilo que pode ser as dificuldades reais, que são maiores que o peso do elefante. E este vídeo eu acho muito engraçado para que nós possamos aqui partilhar. Pá, não há dúvidas, pá. Pá, está mal, pá. Depois com a crise está péssimo. Digo que eu estava a pensar ter filhos. Pá, mas eu vou reconsiderar, pá. Para quê? Despesa, pá. Vais ter filhos com o mundo como está, hã? As empresas tudo a fechar, as minas a fechar, as pessoas tudo deprimido na rua. Mas como é que é melhor arranjar um cão? É isso, pá. Cão? Mas aqui. Anda tudo com o mundo, anda tudo desanimado. Já não pode confiar na família, pá. Anda tudo uma falta de esperança, ninguém puxa isto para cima. Tudo deprimido, oh, caraças. Como é que é? Hoje acordei-me tão indisposto, pá. Hoje acordei mesmo confiante. Epá, isto é um país do caraças, pá. Com o clima do caraças, as pessoas são impecáveis, isto tem tudo para ser bom. Qual crise, pá? Crises são fases, isto passa. Daqui a bocado vem aí uma energia que põe isto tudo a mexer. Não é? Qual é tu, pá? Já viste o mau ambiente que criaste aqui? És um arrogante, pá. Vai-te embora. Vai-te embora. Espera. Sempre para criar mau ambiente nas pessoas. Pá. Porra. Mas eu sinto é que já não há esperança, sabes? Pá, está péssimo isto, não está? Está péssimo. Pá, é uma desgraça, as pessoas tudo desanimado e o caralho. Isto é... Já não sei o que é que fazer. Eu estou a medicamentos. Ora bem, portanto, temos aqui algo que também é importante como uma tomada de consciência. Que tipo de conversas é que nós temos nas nossas interações sociais? Poucas, face ao distanciamento físico ao qual estamos forçados, mas nas poucas interações sociais que estamos a ter, de que forma é que nós estamos a alimentar um efeito de contagem negativo? E isto é muito importante, não é? E concordam que muitas vezes esta carga negativa faz com que nós possamos ter muita dificuldade em poder gerir uma atitude positiva. Mas a atitude positiva também não pode ser aquela daquela pessoa que entrou como se tudo fosse maravilhas. Portanto, não é um pensamento positivo que ignore as objeções, as dificuldades, que enterra a cabeça na areia. É um pensamento positivo que esteja com um olhar muito, muito atento. E a mensagem final aqui que eu queria deixar era a questão do otimismo realista. O otimismo realista foi inspirado numa personagem real, que é o Stockdale, que foi a mais alta patente americana tornada refém na Guerra do Vietnã. Ele é um almirante e ele e o seu pelotão ficaram prisioneiros de guerrilheiros vietnamitas perto de 8 anos. E quando foram libertados, tornaram-se estudo de caso, não só porque a maior parte do pelotão tinha sobrevivido, mas também porque vinham com um estado de saúde mental que podia parecer invejável para quem tinha estado em situação de tamanha adversidade durante 8 anos. E quando perguntavam ao Stockdale quem é que primeiro tinha sucumbido, ele dizia que eram os otimistas, mas eram os otimistas que acreditavam em datas definidas, que era, olha, por exemplo, foi o que aconteceu este ano, que é... quando a pandemia emergiu em Portugal em março, muitas pessoas no primeiro confinamento achavam que isto no verão estava resolvido e prepararam-se psicologicamente para junho. E isso faz com que, quando a data não se concretizou, podem ter descompensado muito mais, podem ter de facto deprimido com maior facilidade, porque de repente agora olham para um túnel que parece não ter fim, não é? E então o que ele dizia era que quando as pessoas diziam, não se preocupe, nós vamos passar o Natal a casa, ele dizia, olha, não vamos alimentar essas nossas esperanças, porque não sabemos quanto tempo é que a guerra vai durar, mas temos uma certeza, nós vamos ser libertados. E transformava o objetivo final da libertação naquilo que era uma luta diária pela sobrevivência. Portanto, todos os dias aquela pessoa tinha cada um deles tinha um motivo para celebrar.
E é este otimismo realista que é importante nós possamos alimentar, que é, por um lado, vamos de facto encarar os factos brutais, particularmente naquilo que tem a ver com a contingência da vossa própria doença. Há de facto aqui factos brutais da realidade que não se pode ignorar, mas é muito importante acreditar naquilo que pode ser, não só as inovações terapêuticas que possam aparecer, mas também aquilo que é a vossa legitimidade para poder falar abertamente dos sintomas, daquilo que é, o que é que vos está a preocupar, porque pode já haver no momento atual alternativas que vos possam aliviar esse sofrimento. E é nesta perspectiva. Portanto, eu aqui termino, mas estou disponível para qualquer questão. Eugénia, eu ia só pedir se podia voltar 2 slides atrás, porque há aqui Sim. exatamente, porque há aqui uma pergunta no chat que eu julgo que este slide acaba por responder. Portanto, que é uma partilha um pouco sensível de uma participante, que partilha que a dado momento na sua história de vida com esclerose múltipla teve um episódio oncológico e teve que optar pela medicação oncológica em detrimento da medicação para a esclerose múltipla, e que isso fez com que o quadro da esclerose múltipla entretanto se fosse agravar, não é? Exatamente. E ela fala aqui, portanto, esta participante fala aqui do quanto isto foi difícil para ela de gerir, não é? E eu achei curioso que este slide que apresentou acaba por falar um bocadinho disso, não é? Que é encarar os factos mais brutais da realidade, que é, efetivamente, houve uma decisão que o doente teve que fazer, o doente ou o paciente teve que fazer para proteger a sua saúde, mas depois aqui também esta questão de sermos otimistas, realistas, que é, apesar disto ter acontecido, manter a esperança que a decisão que nomeadamente esta participante fez na sua vida foi a melhor decisão que poderia ter feito, e manter a esperança de que irá no futuro ver que foi a decisão mais acertada, não é? Não sei se quer comentar mais alguma coisa, mas de repente eu achei que isso se encaixava Kátia, na resposta. E só subscrevo o que a Cátia acabou de dizer, que é, qualquer um de nós, quando está a tomar uma decisão, está a tomar a decisão em função do momento, daquilo que é a informação disponível no momento da decisão, e naquilo que até pode ser a valorização e a valoração que faz do que está a acontecer naquele momento, não é? E é muito importante que nós possamos aceitar, qualquer um de nós acertaríamos no totoloto a posteriori, não é? Portanto, ou seja, muitas vezes, neste caso concreto, foi seguramente a melhor decisão, porque havia um tema, havia um problema de saúde que naturalmente estava a ganhar prioridade, e que não poderia esperar, seguramente, mas aproveito esta partilha e agradeço pela sensibilidade da mesma, aproveito esta partilha para fazer aqui a extrapolação para outro tipo de situações, que é, muitas vezes o doente, no âmbito do seu tratamento, também toma as suas decisões terapêuticas ou naquilo que possa ser a gestão da sua própria doença. E é muito importante que, a posteriori, se essa decisão se vai a revelar como não sendo a melhor decisão, é muito importante que esse doente, a posteriori, aceite a decisão que tomou no passado. E em vez de estar a massacrar, focalize no presente e futuro e naquilo que é a possibilidade, no momento atual, poder dar continuidade à situação. E temos que, de facto, saber aceitar, e aqui qualquer erro que possa ter ocorrido num processo de decisão é uma excelente oportunidade de aprendizagem para aquilo que possa ser situações de futuro. O que é importante é que o foco seja posto no presente e futuro, em vez de estar a ser posto no passado, algo que nós já não conseguiremos de forma nenhuma alterar, não é? E aqui eu termino com esta frase também, que é: se nós tratarmos as pessoas tal como elas são, poderíamos torná-las piores do que já são. Até naquilo que pode ser uma atitude mais, sei lá, cada um de vós tem um médico que muita gente não escolheu, foi o médico que vos foi referenciado e o médico ao qual vocês foram alocados, não é? Nesse processo de referenciação. E se calhar aquele médico é uma boa referência a um determinado nível, mas pode não ser em relação a tudo que é crítico numa relação terapêutica. Agora, é muito importante nesses pontos que possam não estar tão alinhados como em relação àquilo que nós desejaríamos que o médico fosse, em vez de fazermos comentários em relação àquilo que nos está a desagradar, do género, ai doutor, também o doutor não me explica nada, o doutor nunca me fala de nada de novo que existe, eu preciso saber pelos outros, eu venho aqui e fico sempre na mesma, ou o doutor parece que nunca valoriza o sintoma que eu estou a apresentar, ou não me explica nunca os efeitos adversos da medicação, tem que ser eu que tenho que descobrir depois de eu tomá-la. Ou seja, eu estou a fazer um conjunto de comentários que nunca deveria fazer. Porque eu estou a expor o médico perante aquilo que ele não está a fazer bem e estou a ter um comentário focado no que é que ele está a ser. E nesta perspectiva o médico vai ter uma resposta defensiva, porque vai se sentir atacado. É diferente se eu tiver sempre uma comunicação focada naquilo que eu desejaria que ele fosse. Doutor, para mim era muito importante, porque confio muito na sua palavra, que me explicasse melhor.
olha, doutora, eu tenho este sintoma, mas preciso, para ficar mais tranquilo, de saber o que é que pensa em relação a isto. Olha, doutora, de facto, olho para o futuro e estou muito preocupada. E a inovação terapêutica para mim é uma esperança. Pode-me falar um pouco melhor deste novo medicamento que eu ouvi falar? Ou seja, tenham sempre uma comunicação focada no que desejaríamos que o médico fosse, estivesse a fazer, e não no que ele está a fazer de errado. E aí sim podemos potenciar a nossa ação de influência. Eugénia, obrigada. Eu tenho aqui uma última questão. É curioso, parece que estamos a funcionar em telepatia, porque eu tinha exatamente a última questão que está aqui no chat. Perguntei, e a pergunta tem a ver exatamente com isso, que é que iniciativas é que o doente ou o paciente pode fazer para ir adquirindo esta capacitação de falar melhor com o médico, não é? E eu se calhar acrescentava só a isto, uma pergunta que também tinha aqui no bolso para lhe fazer, para fecharmos a sessão de hoje, que era perguntar-lhe, deve ser extremamente difícil para alguém que já é acompanhado há muitos anos pelo mesmo médico, mas que de repente quis ter uma voz mais ativa nesse diálogo, ou quer conversar sobre coisas que antes não queria conversar e agora quer, seja por que razão for, mas em que já há uma relação de muitos anos estabelecida com este médico, e nós sabemos que no caso da esclerose múltipla e com os neurologistas, claro, isso acontece muitas vezes, é mais isso que é frequente do que o oposto, não é? Portanto, ia-lhe perguntar se tinha aqui uma ou duas dicas de como é que numa relação que já está estabelecida às vezes há 5, há 7, há 10, há 15, 20 anos, como é que se pode de repente mudar o estilo, não é? Porque não deve ser fácil. É. E é muito interessante essa questão, porque mais uma vez na formação que eu dou a médicos, acompanho muitas vezes internos, e estão muitas vezes os internos também presentes em sala, até em conjunto com os especialistas. E é muito interessante porque há um tema que aparece sempre. Quando os internos estão a acompanhar um doente, que pertence a um outro médico, não é? Quase sempre o doente coloca ao interno questões que nunca tinha colocado ao médico. Portanto, o que eu sugiro que façam é que a coragem que tiveram na relação com o interno seja exatamente isso. Porque a introdução com que os internos dizem que os doentes tendem a introduzir é muito. Olha, doutor, há aqui uma questão que eu nunca tive coragem de falar com o doutor X, mas que gostaria de abordar consigo. Então faço exatamente isto. Eu estou a falar com o doutor X e estou a dizer, olha, doutor, há uma questão que eu nunca tive coragem de falar consigo, mas está-me a preocupar. E estão a pôr o enfoque da dificuldade em vós, em vez de dizerem, olha, doutora, há aqui uma questão que eu nunca falei porque nunca senti disponibilidade da sua parte. Põe um enfoque em vós. Não é de repente o problema ser do médico, de repente sou eu. Eu desta vez fui sincero. Exatamente. Não é? Olha, doutora, há aqui uma questão que eu nunca tive. Porque é tão interessante que isto é uma partilha sempre tão frequente, que é os internos. Olha, por exemplo, as questões da sexualidade acontece que essas questões são mais colocadas aos internos, que até são pessoas mais jovens, que às vezes até colocam, olha, aqui temas mais delicados que possam ser e tudo, e eles dizem sempre, olha, mas é connosco que eles mais colocam esses temas e não colocam com os médicos orientadores. Portanto, tragam e façam esta introdução, agora colocando o foco no doente em vez de ser no médico. Em vez de dizer, olha, doutor também nunca me perguntou sobre isto, porque naquele caso é interessante que o interno também não pergunta muitas vezes. O que acontece é que é o doente que tem essa coragem de ter essa iniciativa. Mas assim o médico não se sente atacado, não é? Portanto, exatamente. É o próprio doente que diz, eu nunca falei nisto, olha, provavelmente o problema até é meu, mas olha, aqui hoje enchi-me de coragem e falei. Bom, exatamente. Acho que se calhar terminávamos com esta nota muito positiva. Também não tenho aqui mais questões no chat. Resta-me agradecer Eugénia Raimundo mais uma vez por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Agradecer à SPEM a oportunidade desta parceria com a Nova Artis de estarmos aqui um bocadinho convosco. Espero, acima de tudo, que tenha sido útil para a audiência, que vos tenhamos ajudado a encarar isto de outra forma e que daqui para a frente entrem no consultório com a atitude que querem ter, seja ela qual for. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada. A todos. Muito obrigada mesmo. E parabéns à STEM e a todos vós. Obrigada. Obrigada.